Pra gente fazer a nossa máscara, a gente vai precisar, ó, fazer o molde, desenvolver o nosso molde de um pedacinho de papel, seja qualquer tipo de papel, tá bom? Pode usar qualquer tipo de papel. 16 por 17,5, tá certo? A largura 16 centímetros e a altura 17,5, tá? Vou botar bem de pertinho aqui, ó, pra vocês verem. Tá bom? E aí você desenvolve o seu molde e já fica com ele, porque eu posso até postar aqui depois, mas aí às vezes, dependendo da configuração da impressora, tem a dificuldade que a pessoa, ao imprimir, às vezes altera um pouquinho as medidas e aí fica, nem sempre dá certo, mas eu posso postar o molde em PDF depois, tá bom? Como é que a gente vai desenvolver esse molde? Olha, com as medidas 16 por 17,5, vocês vão marcar aqui, ó, 4,5 centímetros na medida de 16, tá bom? Aqui é 16, então vocês vão marcar no canto, ó, 4,5 centímetros. Vão marcar aqui, ó, descendo, ó, na medida de 17,5, vocês descem 7 centímetros e fazem a marcação, tá certo? Lá embaixo, tá? Vocês marcam 6 centímetros e faz a marcaçãozinha, tá certo? Olha aqui, ó. Eu vou postar depois as fotos aqui, aí vocês podem tirar as dúvidas, podem também rever o vídeo quantas vezes precisar, tá certo? Aqui também, ó, 16 centímetros e meio subindo e descendo 5,5, tá certo? Tá um pouquinho confuso, mas quando eu postar lá pra vocês as fotos aqui, vocês vão entender bem direitinho, tá bom? O próximo passo, uma vez que eu peguei, ó, 16 por 17,5 e fiz essas marcações, aí agora eu vou fazer os traços, vou traçar com vocês aqui, tá certo? Eu marquei aqui, ó, 4,5 e aqui embaixo eu tenho 5,5, tá bom? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai traçar e trazer pra cá, tá? Não é uma reta, a gente vai fazer uma curva leve, não é uma curva muito acentuada, tá? Olha aqui, ó, 4,5, eu vou encontrar, ligar os pontos de onde eu marquei 4,5, vou ligar até 5,5, tá bom? Vou ligar aqui e mostrar pra vocês. A gente pode desenvolver o molde ligando, como também vocês podem cortar. Como é que eu fiz aqui, ó. 4,5, fiz uma curvazinha ondulada, liguei até o ponto onde me marcava um distanciamento da curva de 5,5, tá? Agora, a gente vai aproveitar aqui e marcar aqui, ó. Pegar esse pontinho aqui, que eu medi 6,5, encontrei um ponto aqui. E eu tenho outro ponto, gente, bem aqui, ó. Tá vendo? Que daqui pra cá eu fiz 6 centímetros, tá? Eu vou fazer essa ligaçãozinha aqui também, ó. Uma curvatura leve e eu vou encontrar esse ponto, tá bom? Olha aqui, ó. Agora, gente, a gente vai encontrar aqui, olha. Nós vamos desenhar a anatomia dessa máscara. O ponto que a gente vai fazer é aquela frente da máscara, ó. E vamos ligar a esse ponto aqui embaixo, tá certo? Me restou 2 pontos aqui, olha. E agora a gente vai fazer a anatomia. Como é que eu vou fazer ela, olha? Eu vou fazer uma ligação aqui. Eu tenho uma marcaçãozinha bem aqui. Deixa eu marcar mais visível para vocês poderem ver, ó. E aí a gente vai encontrar esse ponto aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto e encontrar ele, passar aqui suavemente por aqui e vou fazer a curvatura ao final aqui, tá certo? Vamos lá. Olha aqui, ó.
ficou uma pontinha aqui, um bicudinho aqui, porque geralmente eu desenho ela aqui, ó, com bem calma e faço a curvatura, mas aí já dá pra vocês entenderem. Quando for cortando na tesoura, faz essa curvaturazinha, tá? Aqui ela pronta, ó. Refaz o recorte e aí ela pronta, ó. Tá vendo? Exatamente como a gente desenhou ela no molde. Feito o molde, a gente corta. Para mim fazer uma máscara que ela me proporcione uma segurança e que a gente obedeça às orientações da OMS, a gente precisa fazer ela dupla, tá bom? Cortar dupla. E aí a gente vai cortar ela 4 vezes, tá certo? Olha aqui, ó. Esse moldezinho aqui, nós cortaremos ele, vamos cortar 4 vezes. Eu já tenho cortado aqui pra agilizar e a gente não passar muito tempo desenvolvendo o molde, cortando, eu já adiantei aqui. Gente, se eu ligar a lâmpada, fica estourando pra vocês, tem algum problema, me sinalizem aí como é que fica. Para me ensinar para vocês poderem ver o processo de montagem dela. Ela é bem rápida de fazer. Eu acho que com a luz apagada. Vai ficar um pouquinho escuro, mas aí eu mostro cada processo para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, olha, aqui eu cortei, tá certo? Olha, já cortei 4 pecinhas. E aí a gente vai montar. Monta duas, une duas, frente com frente, tá bom? Esse tecido que eu tô usando aqui, ele é um tricoline, 100% algodão, tá bom? O tricoline não tem elasticidade, não tem elastano. O tricoline comum. Se você não tiver a máquina e você quiser fazer manual, só pega a agulhinha de mão aqui, ó, e costura aqui, tá certo? Faz uma costurinha aqui, dando uma margenzinha de 1 centímetro de distância, ó, onde cortou para a costura, visivelmente você faz uma média aí de 1 centímetro de largura, por que o centímetro de largura? O centímetro de largura, gente, ele dá segurança na costura, tá certo? Se costura muito pertinho, o mínimo que a gente pode costurar, reduzir essa medida de 1 centímetro, é para a largura do pezinho da máquina, que a largura do pezinho da máquina vai ser aí 0,7, tá certo? E aí, menor que isso, aí você já compromete a qualidade da sua costura, você já não dá mais, não garante mais a qualidade do que você tá fazendo, da peça que tá montando, né? Aqui é uma máscara, não vai forçar, mas aí se você estiver fazendo uma roupa, por exemplo, uma blusa, e aí você for usar, ela vai estourar, tá certo? A costura. Isso acontece quando a gente não obedece a margem de segurança na costura. E aí quando vocês forem fazer, seja à mão, seja na doméstica, seja na industrial, obedece essa margem de costura, tá certo? Que ela chama margem de segurança, 1 centímetro. E aí se na máquina não tiver um marcadorzinho e tiver dificuldade de encontrar esse 1 centímetro para costurar, não se preocupa, tá certo? Só aproveita e segue a largura do pezinho da máquina, que ainda te dá essa segurança na costura. Vamos lá, gente, ó, eu vou passar uma costurinha aqui, voltando aqui pra máscara, olha. Uma costurinha aqui, na largura de 1 centímetro. E aí eu vou acender a luz aqui, porque fica melhor pra mim, tá bom? Me dá uma segurança maior. Já acostumei a costurar com a luzinha acesa. Na minha máquina, eu já costuro com 1 ponto, 2,5, no máximo 3, tá? Se passa do 3,5, 4, já fica uma costura um ponto muito grande e acaba aparecendo como se tivesse desmanchando a costura. Quanto maior você botar o ponto, não fica muito legal. Então,
minha máquina acaba ficando entre o 2,5 e o 3, não passo disso. Tá aqui, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pertinho pra vocês, ó. Mas eu passei uma costurinha aqui com 1 centímetro de largura. Vou fazer no outro. Lembra que a gente tem 2, ó. Só lembrando um pouquinho que eu comecei a falar pra vocês sobre o lado certo de costurar, tá bom? Olha, esse tricoline que eu tô usando, que é o tricoline 100% algodão, liso, a gente só consegue saber o lado certo se antes de cortar. Se não fizer a marcação depois que corta, a gente tem dificuldade porque é quase igual. Mas aí o que é que a gente faz? Une frente com frente, tá? Que eu já sabia qual era porque eu marquei, tá bom? Frente com frente e passa essa costurinha margem de 1 centímetro. Depois que eu faço essa costurinha aqui, olha, gente, aí eu começo a abrir a costura, tá? Olha aqui, ó. O tricoline, ele é muito bom de trabalhar. E aí, olha aqui, ó, eu vou abrindo pra que isso aqui é aquela emendinha da frente da máscara, olha. E aí não precisa do ferro. Se você tiver o ferro aí e quiser passar, tudo bem. Mas se não tiver o ferro, mesmo assim você vai conseguir abrir, ó, só passando a mão, você abre e fica abertinho. Que aí ela fica mais bonitinha quando termina de montar, tá certo? Olha aqui, ó, montei, fiz a união de uma parte, a gente já uniu a outra, tá certo? Só abrir aqui também. Já tá prontinha essa máscara. Olha aqui, olha. Ó, abri. Como é que a gente vai fazer agora? Frente com frente, ó. Aqui é o avesso, que é onde a gente fez a sobra do tecido, né? A margem de segurança. O outro avesso, eles vão ficar pra fora, tá bom? A gente vai unir frente com frente, olha aqui, ó. Tem pessoas que quer colocar uma segurança maior ainda na máscara, porque ela é uma máscara que vocês não vão jogar fora, né? Vocês vão usar quantas vezes for necessário e vai lavar, fazer a higienização de forma correta, né? Lavar, passar o ferrinho no final. E aí, acaba colocando aqui, ó, um TNT ainda aqui, tá bom? Seguindo as orientações da OMS, não há necessidade de vocês colocarem o TNT. Mas aí tem pessoas que quer colocar, pode colocar, não tem problema. Vai pegar o mesmo molde e cortar no TNT ou mais uma camada de tecido e deixa dentro como se fosse um reforço. Bom, então a gente vai unir aqui, ó, as costurinhas vai ficar pra fora, eu vou unir a emendinha aqui, ó, ponta com ponta. Ela fica um pouquinho caída, gente, mas aí, ó, tá aqui as costuras, ó. Aqui, ó, juntei aqui em cima, vou unir aqui embaixo na emendinha também, pra elas ficarem encontradas, bem bonitinho, bem feitinha. E aí a gente vai, agora eu vou passar a costura. Onde é que eu vou passar a costura? Aqui todinha. Lembra que a gente cortou assim? Quando eu abro, ela fica assim, né? Ó. Então a costura vai passar aqui, ó, todinha, dar a volta e chegar aqui no final, tá certo? Vou passar aqui. Vou passar essa costura na parte de cima e na de baixo. Gente, eu tô explicando bem direitinho, com bastante calma, porque pode ter algum artesão por aí que já sabe, né? E aí já entende esse processo. Mas aí eu tô usando uma linguagem porque às vezes a pessoa quer produzir sua própria máscara, tá certo? E aí se você quer produzir, eu tô usando a linguagem para os aprendizes também. Certo? Pronto, ó, passei a costura em cima, tá passada a costurinha, olha aqui, ó. Agora eu vou passar aqui, ó, tá certo? Ó, todinho. Vai ficar aberto pra gente fazer o virado aqui do lado, que é onde fica bem aqui, ó, onde a gente vai colocar o elástico, tá certo?
é estampa com estampa, tá bom? Já terminando, olha aqui, ó. A gente já uniu, fizemos a costurinha aqui, olha, aqui também. Agora a gente vai virar. Por onde é que eu vou virar, Sandra? Essas laterais aqui, ó, ficaram abertas. E aí a gente vai virar por aqui e a costurinha vai ficar todas escondidinhas, tá certo? Não vai aparecer sobra de tecido. Deixa eu mostrar uma pra vocês aqui, ela pronta, ó. Aqui, ó. Tem ela pronta do mesmo tecido, olha aqui. A gente tá usando, ó, tá virando por aqui, tá certo? Quase pronta a máscara, tá certo? Ó. Agora a gente vai colocar o elástico pra finalizar ela. Isso pra vocês, que é bem rapidinho. Por ele ser o chatinho, ó, chama de chato largo, aí acaba machucando um pouquinho a orelha, tem a sensação que tá saindo da orelha, às vezes nem tá saindo, é só dobrando por conta do elástico, tá certo? Mas aí se vocês tiverem a opção de escolher o elásticozinho fininho, aí coloca aí. Como é que a gente vai colocar esse elástico? Olha aqui, ó. Tá bem aqui do lado, né? Olha aqui como é que eu vou fazer, ó. Eu dobro ele, ó, coloco a dobrinha pra dentro e dou uma puxadinha assim, ó. Quando eu puxo assim, olha, gente, ele já marca o tecido, ó. Vocês observaram que eu tirei o dedo e já ficou dobradinho, ó. Olha aqui, ó. Tá bom? Gente, a luz tá um pouquinho ruim. A próxima vez eu vou fazer, mas em outro horário, porque desde cedo que eu tento fazer essa transmissão ao vivo e aí aparecendo cada hora uma coisinha, tá certo? E aí acabou sobrando, mas aí eu me propus a fazer hoje, ia ter que ser hoje, tá certo? Agora nós vamos lá, ó. Fiz a dobrinha, agora como é que eu vou fazer, ó? Coloco o elástico aqui dentro, ó. Pontinha, seguro, ó. E coloco do outro lado, ó. E aí eu costuro. Tem a máquina, vai na máquina. Não tem, prende com alfinetezinho, prende com outra agulha, se não tiver o alfinete. E aí passa a costurinha à mão bem bonitinha, tá certo? Só não deixa de fazer, tá certo? Se você quiser fazer a sua máscarazinha, você vai lá e faz, tá certo? E aí vocês aproximam o elástico bem pertinho da costura. O elástico a gente vai cortar dois pedacinhos de 15 centímetros, tá certo? Pode usar qualquer elástico, pode usar o roliço, pode usar o chato, que chama de elástico chato, esse que é mais comum que a gente encontra em lojas de aviamento. Mas aí se você conseguir encontrar esse fininho aqui, ó, compra ele, tá certo? Quanto mais fininho, menos ele incomoda, menos ele machuca na orelha, tá certo? Às vezes o elástico da máscara, ele não tá curto, por ele ser um chato um pouquinho largo, que chama, e tem muitas pessoas produzindo máscara para comercializar, e aí se já produz, já entende todo o processo, essa é mais um modelo para o seu portfólio. Acrescenta mais essa no portfólio. O meu filho viu, gostou, ficou usando, os amigos dele já viram e quiseram também, e aí esse foi o modelo que eles gostaram. Aí, gente, a gente vai aqui do outro lado, ó, já tá pronto um lado, ó, tá vendo? Agora nós vamos pro outro lado fazer o mesmo processo. Eu tô com ele aqui, dobrei, ó, e dou uma puxadinha assim, ó, só pra fixar, tá bom? Ele dobradinho. Olha aqui, aí vamos lá.
Olha aqui, ó, prontinha. Finalizada. Falei pra vocês que é rápido, demora um pouquinho, só alguns minutinhos pra desenvolver o molde, mas aí é um molde que vai ficar com você, olha. Cortar uma, 10 mil, quantas, quem produz pra comercializar, não precisa mais se preocupar, o molde fica pronto, tá? E aí você tem mais uma no seu portfólio. Agora deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem, olha aqui, ó. Tá certo, ó. Ó, gente, ó. Ela vem, olha, ela dá uma segurança aqui, faz a anatomia dos olhos, ó, em direção às orelhas. Ela tá bem próximo das orelhas, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E aí aqui, olha, ela desce no queixo. Olha aqui, ó, ela pretinha, ó. Que é um produto rápido. E aí tem muitas pessoas comprando, mas aí tem pessoas que, às vezes por estar em casa, ocioso, tem todo o material e aí a vez é agora. Desenvolve o teu molde e faz, tá certo? Gente, era isso. Eu queria mostrar e ensinar pra vocês essa forma rápida de fazer essa máscara, tá bom? De vocês, quem quiser fazer, faz a sua, tá? E aí a dificuldade muitas vezes é o molde, por ela não ser quadrada, não ser retangular, e aí tem a dificuldade de desenvolver o molde. E aí eu encontrei essa forma mais rápida de desenvolver o molde. Eu vou postar as fotos, tá bom? Quando finalizar aqui, eu vou postar as fotos para vocês dos moldes, do processo, das três etapas pra gente construir o molde. Vocês fazem o moldezinho de vocês aí fica com ele, tá bom? E aí faz as máscaras de vocês, tá certo? Quem tem criança que quer fazer a máscara, e essa daqui é adulto tamanho G, tá bom? E aí ela dá pra todos os rostos, porque se ela for retangular, gente, dependendo do rosto, mais fininho que o meu não é, mais cheinho, ela vai incomodar e vai abrir espaços para entrar muita ventilação, sujeira, tá bom? Porque o objetivo da máscara é proteger, tá certo? E aí o que é que vocês fazem? Se for desenvolver ela para criança, só diminui, depois que ela estiver pronta, pega com a tesoura e vai cortando assim, ó, marca 1 centímetro para dentro. Cadê o molde? Ó, se vocês quiserem desenvolver para criança, eu já vou dar a dica assim, ó. 2 centímetros para dentro aqui, ó, marca 2, vai só marcando 2, marcando 2, aí vem aqui 2, senta bem assim, ó, 2 centímetros assim, e aí vai dando com a régua escolar do seu filho, e aí vai marcando, ó, 2 centímetros, ó, todinha, na circunferência dela, ao redor dela toda, na volta de todo o molde, tá bom? E aí o que é que vocês fazem? Finalizou, marcou 2 centímetros, faz o traçadinho seguindo, ó, no olho mesmo, vocês vão conseguir. Tem nada difícil, bem facinho de fazer. 2 centímetros na volta toda do molde, recorta, tá? Pra você não perder o seu, não esqueça, deixa o seu e desenhe outro para fazer um menorzinho para criança. O processo é o mesmo. Reduz o tamanho do elástico aqui, ó, 14, 15 centímetros para adulto, você vai colocar 10 para uma criança, tá certo? E aí verifica, pode colocar na criança, antes um pouquinho numa criança para ver. Quem vai fazer para comercializar? Quem vai fazer só para o seu filho, para sua filha, já mede logo e faz exatamente a medida dele, tá certo? Quando a gente trabalha com produção, a gente não consegue ter medida exata. Às vezes, a máscara fica perfeita em uma pessoa e na pessoa do lado ela reclama que o elástico tá maior, que o elástico tá apertadinho, tá incomodando a orelha. E aí, ele incomodando, gente, pode ser o que eu falei antes, pode ser o elástico, né? Quanto mais largo,
mais ele vai incomodar, dá a sensação que tá caindo da orelha ou dobrando. Como também pode ser também o tamanho do rosto, a anatomia do rosto dá uma pequena diferença. Então esse é o modelo que mais se aproxima de todos os testes que eu fiz, que mais se aproxima com a anatomia do rosto, tá bom? Que aí ele acaba sendo até universal, posso falar assim, porque ele dá para a maioria dos rostos, tá? E aí tem vários tamanhos, posso fazer o P, que é para criança, o M e o G. O G para todos os adultos. Criança reduz 2 centímetros na volta dela toda e aí faz o recorte e aí você tem um molde para criança. Obrigada por vocês virem aqui assistir. Compartilha, vai ficar gravado aqui na página, vai ficar gravado lá no YouTube. Compartilha para que mais artesãs, que mais alguém que queira incluir essa máscara no seu portfólio, venha desenvolver o seu molde e fazer.